encher o nosso coração do conhecimento do Senhor. Pastor Rui está fazendo a exposição do Êxodo, a saída, e nós estaremos aprendendo nesta noite sobre o coração endurecido em Êxodo 7, versículo 8 até o 13. Palavra com o pastor Rui. Queridos irmãos, vamos continuar a nossa exposição de Êxodo. Gostaria que os irmãos abrissem as Bíblias em Êxodo capítulo 7. Êxodo capítulo 7, nós vamos ler então os versículos 8 a 13. Vamos nos colocar em pé mais uma vez. Sei que você vai ficar mais tempo sentado ouvindo a palavra de Deus. Vamos ficar em pé e ouvir neste momento o texto base para a nossa exposição, que diz assim: Falou o Senhor a Moisés e a Arão: Quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: Toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores. E eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um seu bordão, e eles se tornaram em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Feche seus olhos. Peça a Deus para falar contigo nessa noite. Ó Deus amado, Tua palavra ensina a nossa vida, ensina o caminho que devemos seguir e fala como é a situação do mundo, fala como é a postura do crente. Deus, tem misericórdia de nós. Fala conosco nessa noite, edifica a nossa vida. Usa o Teu servo como instrumento do Senhor. Prepara cada alma, cada coração, cada ouvido, Senhor, cada mente, que receba com alegria a Tua palavra, que nós saímos daqui alegres, porque o Senhor é o nosso Deus e nós cremos no Senhor. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar. Cara irmão, você já viu uma pessoa com cabeça dura? A gente usa esse termo na cabeça dura. Já viu ou não? Ué, não? Só eu que vi. Pois é, uma vez, deve ser por isso, uma vez a gente estava de férias, nós fomos no sítio, e tinha lá perto assim, tipo um riachozinho com as pedras, né, uma cascata, e aí a gente foi lá, andar nas pedras, né, no riachozinho ali, e aí eu queria ver se eu realmente tinha cabeça dura, né, e escorreguei numa daquelas pedras, né, quando eu menos vi, pá, já tinha batido a cabeça na pedra já tinha levantado, eu nem vi, foi tão rápido assim que eu já estava levantado, né? Então eu vi que realmente a cabeça foi dura ali, né? Consegui continuar em pé, né? A família ficou preocupada durante o tempo, mas graças a Deus foi tudo bem. Mais difícil que uma cabeça dura, meus irmãos, é um coração duro, um coração endurecido. É o que a gente tem visto aqui. Êxodo tem contado essa história do povo de Israel que estava ali na terra do Egito, e Faraó viu aquele povo crescendo, e Faraó resolveu então escravizar todo o povo, porque ele queria manter o seu poder, e ele fez isso de uma forma muito opressora. Foi tão forte que ele, em algum momento, quando o povo continuava a crescer, ele decidiu matar os meninos. Joga os meninos no Nilo, no rio, todos aqueles recém-nascidos. Contudo, Deus estava com o seu povo, e o povo multiplicava e crescia, e Deus protegeu ali nessa situação, inclusive Moisés, que não morreu ali no Nilo, pelo contrário, ele foi ali salvo pela filha de Faraó, princesa, filha de Faraó. Viveu durante um período ainda com sua mãe, depois ali no Egito com a filha de Faraó, cresceu ali, foi educado na cultura egípcia, e depois, quando estava na fase adulta, ele percebeu que tinha conflito, e o conflito era grande entre os hebreus e os egípcios. Ele começou a defender os hebreus, e por causa disso acabou matando o egípcio. E
Com essa situação, no dia seguinte, um outro conflito com 2 hebreus, e ele foi tentar intermediar, e um falou para ele: olha, eu vi o que você fez, você matou aquele egípcio ontem. Então ele ficou com medo, receio, e fugiu, até porque Faraó ficou sabendo e quis persegui-lo. E ele foi para a terra de Midian, e lá então ele conheceu uma família e se casou naquela terra e ficou ali, e criou a sua própria família, e ficou uma grande fase ali também. Agora mais 40 anos, então com 80 anos, Deus o chama no meio de uma sarça. A sarça queimava e não se consumia. E ele, curioso, foi ver o que acontecia. E Deus falou: tira as sandálias dos pés, pois você está em terra santa. Deus estava ali. E Deus agora, naquele momento, começa a chamar Moisés para servi-lo. Para servi-lo, buscando e livrando o povo. E Moisés usou de vários argumentos contra o Senhor para não ir, para não servir daquela forma. Mas para todos os argumentos, Deus tinha resposta. E no final, Moisés teve que ir com a sua família, e foi com a sua família. Mesmo assim, chegando lá no Egito, ele fez os milagres, ele encontrou com Arão, porque Deus falou: olha, Arão vai te ajudar, Arão vai ser a tua voz, seu porta-voz. Ele encontrou com Arão e eles foram então, e chegaram diante do povo e fizeram os sinais. Deus tinha passado para eles alguns sinais, para fazerem diante do povo e de Faraó. Ele faz esses sinais, e então ele vai diante de Faraó, e também Faraó não aceita no primeiro momento. E Deus continua falando: vá lá em Faraó, fala com ele que você vai libertar o povo, que esse povo tem que sair e ir para o deserto, para mim louvar no deserto, para mim adorar. E ele fala: mas Faraó não me ouve, Faraó não me ouve, e eu nem sei falar bem. Ele sempre usava essa desculpa, e a gente viu que tudo isso que estava acontecendo é para mostrar que Deus é a glória de Deus, é a presença de Deus, é o poder de Deus que tiraria aquele povo de lá. E agora chega nesse momento, então, onde Deus fala com ele: vá. Versículo 8 foi isso, assim: disse o Senhor a Moisés e Arão: Faraó vai exigir um milagre, vá até lá. Agora ele vai exigir um milagre. E quando ele o fizer, diga a Arão: joga sua vara, joga no chão, na frente de Faraó, e ela se transformará numa serpente. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram conforme Deus havia ordenado. Arão jogou a sua vara no chão, diante de Faraó, diante dos seus oficiais, e ela se transformou numa serpente. Faraó, então, o que ele faz? Ele manda chamar os sábios, os encantadores, que ele tinha ali como assessores dele no seu reino. Ele chama aqueles sábios, aqueles feiticeiros, e eles, por suas artes mágicas, ocultas, eles fazem a mesma coisa. Jogaram as suas varas no chão e elas se transformaram em serpentes. Mas a vara de Arão fez o quê? Engoliu, devorou as varas dos magos. O coração de Faraó, o texto diz no último versículo, aceitou, não é? Não. Continuou endurecido. Por isso o título da mensagem de hoje: o coração endurecido. Faraó ainda continuou com o coração endurecido mesmo diante do que acontecera na sua frente. Continuou recusando ouvir a voz do Senhor, a mensagem levada ali por Moisés e por Arão. Queridos irmãos, a proposição do texto é que, apesar das ordens e sinais divinos, Faraó prefere continuar incrédulo. Apesar da ordem e sinal divino, Faraó, ou o ímpio, prefere continuar incrédulo. E o que o incrédulo faz diante da ordem divina, então? Em primeiro lugar, o incrédulo pede um sinal. Leia comigo o versículo 9 e 10, juntos. Diz assim: quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão: toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará em serpente. Então Moisés e Arão se chegaram a Faraó, e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou em serpente. Veja que Deus já tinha falado isso com Moisés e Arão. Ele vai pedir sinal.
E quando ele pedir, então você dá o sinal. A gente percebe aqui Faraó recusando a ordem do Senhor. A ordem para que aquele povo fosse liberto. Então, Deus preparou ali, já preparou os seus ministros para isso, não é? Foram vários sinais que ele passou para Arão e para Moisés. Contudo, aqui o texto destaca um dos sinais. O Senhor sabia que Faraó pediria sinais quando ele fosse ali apertado, vamos dizer assim, acuado com aquela mensagem confrontadora, não é? E ele falaria, então, já que é verdade, então me mostra alguns sinais. Faraó não queria ouvir a mensagem de Deus. O fato dele pedir um sinal não era para certificar, era para rejeitar. Ele não queria aceitar aquela mensagem, ele queria que os ministros ali fossem ignorados, fossem envergonhados na sua presença e que aquela mensagem fosse desprezada. É isso que estava no seu coração. Essa é a postura do que não crê. Jesus também passou por situação assim. Marcos 8:11, saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando pediram-lhe um sinal. Chegaram de frente de Jesus e pediram um sinal. Já que tu falas que é o Filho de Deus, me dê um sinal do céu. Mas os fariseus ali também não queriam saber da verdade. Eles queriam pegar Jesus de alguma forma, que aquele sinal não fosse realizado, porventura, e então eles poderiam negar, poderiam perseguir Jesus. Naquela ocasião, Jesus não deu um sinal, pois sabia que o que estava no coração deles era apenas buscando desculpas, argumentos para defenderem a sua incredulidade. Jesus já estava ali fazendo vários milagres. Várias pessoas que passaram perto de Jesus, que estiveram com ele, foram curadas. Imagina, coxos andando, cegos vendo, pessoas possessas sendo libertadas. Por que ele daria um sinal ali do céu? Eles estavam vendo o que estava acontecendo. Eles não queriam, de fato, crer em Jesus e na sua palavra. Eles queriam confrontar Jesus. Matthew Henry diz que do que os homens não gostam, porque se opõem ao seu orgulho e luxúria, eles não serão convencidos. Mas é fácil fazê-los acreditar nas coisas que desejam que sejam verdadeiras. Aí sim. Se a pessoa quer acreditar em alguma coisa, é fácil de convencê-la. Mas se você leva a verdade e ela não quer acreditar, ela vai buscar de tudo para não aceitar. Ele comenta mais, Deus sempre envia com sua palavra provas completas de sua autoridade divina, mas quando os homens estão inclinados a desobedecer e dispostos a objetar, ele muitas vezes permite que seja colocado então armadilha para que sejam emaranhados. É o que acontece aqui, nós vamos ver mais à frente. É da mesma forma hoje, queridos. Tantas pessoas que não querem aceitar a verdade. Uma vez eu pregando para uma pessoa e ela falou, não, se Deus existe, por que ele não aparece na minha frente aqui agora? Ou seja, estava querendo um sinal. Então que ele venha, que apareça na minha frente, querendo um sinal. Só que Jesus já veio, e seus discípulos o viram. Jesus esteve presente aqui como homem, morreu, a história conta isso, ressuscitou, foi para o céu, louvado seja o Senhor Jesus. Então essa postura de quem realmente não quer acreditar na mensagem de Deus. O incrédulo questiona e pede sinais para continuar argumentando contra o Evangelho. Calvino diz assim, é comum para os incrédulos exigir provas do poder de Deus, que eles ainda podem desacreditar. Não que eles professem desprezar a Deus, mas porque, por causa da sua impiedade secreta, exigem essas situações, procuram subterfúgios. A mensagem é desagradável, cheia do que irrita o rei orgulhoso, como foi o caso aqui do rei do Egito. É assim o ímpio. Busca algum sinal, pede algum sinal para continuar na sua incredulidade. Contudo, os que creem e recebem Jesus são os crentes, são os libertos, são os santificados, são aqueles que serão glorificados para a honra e glória do Senhor. João 1,12 diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade de Deus, nem da vontade do homem, mas de Deus. Louvado seja Deus.
Segundo lugar, meus irmãos, o que o incrédulo faz aqui então? Ele imita os sinais. Ele imita apenas os sinais divinos. Leia comigo versículo 11 e 12. Diz assim: Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram em serpente. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Então, dos 3 sinais que Deus dera a Moisés e Arão, aqui se destaca apenas esse, que foi feito diante de Faraó: a transformação da vara em serpente. Depois que Faraó viu o sinal, e aquela serpente ali, ele continuou relutante. Ele tinha pedido o sinal, muito bem, o sinal foi feito. Ele continuou relutante. Não queria crer que era um sinal divino, que a palavra era verdadeira e que deveria ser aceita a ordem de Deus de libertar os israelitas. Não. Então, o que ele faz? Ele chama os seus encantadores, os seus sábios, os seus feiticeiros. Ele tinha essas pessoas ali no seu reino, sábios, magos. E o que ele faz? Ele, então, coloca diante deles o desafio de fazer a mesma coisa. E o texto diz que foi feito. O texto diz, havia ali essas pessoas, esses magos, e eles, com as suas ciências ocultas, ou as suas mágicas, fizeram a mesma coisa. O comentarista Alan Cole diz assim: ainda nos falta aplicação quanto ao que realmente aconteceu, e respostas a perguntas mais intrigantes. Por exemplo, como é que esses mágicos conseguiram copiar Moisés? Deus é poderoso, Deus fez todas as coisas, e pode todas as coisas. Mas como que os encantadores conseguiram fazer isso? Sem dúvida eram especialistas em prestidigitação, ou seja, enganação, ou uma mágica, ou até hipnotismo, ou malabarismos. E conseguiram, de uma forma ou de outra, com as suas ciências ocultas, com as técnicas ocultas, conseguiram imitar o sinal de Arão. Fizeram várias varas se tornarem também em serpente. Eu penso que Faraó agora, ufa, deve ter pensado, deu um fôlego, né? Ah, tá vendo? Não preciso acreditar nisso, né? Afinal, os meus sábios aí também, não foi só uma serpente, não, várias, não é? Conseguiram imitar aquele sinal. Então, o poder de Deus não é maior que o meu, eu também tenho aqui os meus poderes. Eu não preciso me curvar ao Senhor, quem sabe ele pensou assim? Nós percebemos, meus irmãos, que a imitação de Deus pode ser de várias formas, né? Paulo mesmo diz assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Para o bem, imitar a Cristo fazendo o que ele fez conforme a sua palavra. Outros imitam para a desobediência, para justificar o que é errado, para continuar fazendo o que é mal, para afrontar as ordens, para afrontar o poder de Deus. Nós tivemos também em Atos uma situação, Atos 8, 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. As pessoas ali acreditavam em Simão, faziam sinais em nome de Deus, mas o texto diz que ele estava enganando as pessoas, e fazia isso para obter vantagens. O povo era iludido por suas mágicas, por suas ciências ocultas. Não apenas os homens fazem isso, mas o próprio inimigo das almas, das nossas almas, procura fazer sinais para enganar e destruir. Veja esse texto em 2 Tessalonicenses 2, 9. Diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Satanás quer continuar enganando o povo e até fazer discípulos para espalhar a sua maldade no mundo. Segundo os Coríntios 11, diz assim: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz.
Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Então, a Bíblia nos mostra que o próprio Satanás imita o Senhor, não é? E isso acontece hoje? Hoje também, queridos irmãos. Muitos são iludidos com os sinais. Matthew Henry comenta assim: ninguém ajuda mais na destruição dos pecadores do que os que resistem à verdade, divertindo os homens com uma semelhança falsa. Satanás deve ser mais temido quando transformado em anjo de luz do que quando ele vem com os chifres, não é? Normalmente a gente tem essa visão, né, de Satanás, do diabo, né, os chifrezinhos, né? O tridente. Matthew Henry fala: ó, te preocupe mais quando ele vem parecendo um anjo de luz. Pessoas procuram sinais para dirigir a sua vida, mas a direção vem pela palavra de Deus. Os sinais podem ser enganadores e levar o homem ao mau caminho. Mateus 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os próprios eleitos. Então, o incrédulo imita os sinais apenas do Senhor. Terceiro lugar, o que o incrédulo faz? Terceiro lugar, meus irmãos, ele rejeita, por fim, a superioridade divina. Leia comigo de pé, versículo 12 e 13. Diz assim: pois lançaram eles cada um seu bordão, e eles se tornaram em serpentes, mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Podemos sentar. Após Faraó ver, então, os seus magos conseguirem copiar o sinal de Arão, alguma coisa aconteceu, algo inusitado aconteceu. A vara de Arão, é isso que o texto diz? A vara de Arão devorou as varas dos magos. É isso aí que está na sua Bíblia? O bordão de Arão devorou os bordões dos magos. Pesquisando o reino das cobras, é possível encontrar uma serpente chamada cobra-rei. Cobra-rei. E ela é conhecida por comer outras serpentes, por devorar outras serpentes. Eu penso que Faraó não esperava uma situação dessa ali. Não é? As outras serpentes todas ali, e a serpente de Arão, ou a vara de Arão, devora as outras. Devora as outras. Ficou evidente que a serpente de Arão era mais poderosa que as outras. Mas isso não mostra apenas a questão biológica. Podemos achar esse tipo de cobra, de serpente, a cobra-rei, para explicar. Podemos analisar as espécies, mas isso aqui não mostra apenas isso, mostra o poder de Deus se sobrepondo ao poder de Faraó e de seus magos e de qualquer outro rei. Não é? Deus mandou fazer esse sinal diante de Moisés, não por acaso. Não por acaso. Faraó usava, quem sabe você já viu algum filme de Faraó, e lembra da coroa que ele usava? Faraó usava uma coroa, e tinha, o que tinha na ponta da coroa? Uma serpente, não é assim? Uma serpente. Eles chamavam de Uraeus, era o símbolo de poder, de proteção, de força, de agressividade. E com o sinal da serpente, que devora as serpentes de Faraó, Deus estava mostrando que ele tem poder superior a Faraó, ele tem poder sobre todos os reis da terra. John Gill comenta assim, veja o comentário dele. Embora os targumos de Jonathan, Jarse e Jeshua, são targumos encontrados de pessoas que escreveram a respeito disso, suponha que tenha sempre sido feito depois que a serpente se tornou uma haste novamente. Eu vou explicando. Ou seja, esses targumos aqui estão escritos lá que não foi a serpente que devorou, foi a vara que devorou os bordões. Então, no entendimento deles, já tinha voltado a se tornar vara quando isso aconteceu. Então, o milagre é ainda maior, não é? Imagina uma vara devorando as outras varas, como explicar isso? Não é? E ele fala ainda mais, quem sabe mais poderoso ainda foi o sinal, que
a vara de Arão, que já tinha se tornado, foi serpente, se tornou vara de novo, engoliu ou devorou as serpentes. Seja como for que isso aconteceu, serpente devorando serpente, vara devorando varas, ou vara devorando serpentes, Deus mostrava a sua superioridade, o seu poder. Deus é soberano. Contudo, Faraó, diante disso, continuou incrédulo, o texto diz isso. Mesmo com o desdobramento dos sinais feitos diante dele, o coração dele parece que ficou mais duro ainda. Assim também, queridos, o mundo não quer conhecer o que Cristo fez, que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei dos Reis. João 1:10 diz assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Veja o que aconteceu com o próprio Filho de Deus, com Jesus. Ele veio para o que era seus, e os seus não o receberam. O mundo prefere continuar praticando a sua justiça, o seu poder, e rejeitar a palavra de Deus, rejeitar as ordens do Senhor, os mandamentos do Senhor. Paulo diz em Romanos 10:3, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Queridos, o ímpio tem tanta vaidade no seu coração, que ele quer continuar nos seus erros. Essa é a realidade. E mesmo que você tente convencê-lo, ele não quer se convencer. E se você provar para ele que 1 mais 1 é igual a 2, ele vai falar, não, não é. Quem sabe ele até fala, não é, é 11. Mas ele quer achar alguma desculpa para não aceitar a verdade do Evangelho. As pessoas que não temem ao Senhor são insensíveis à palavra de Deus. E sempre que possível até distorcem a voz do Senhor, não é? Distorcem a palavra de Deus. Efésios 4:17 diz assim: isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vive, pela natureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Percebe como Paulo descreve aqui esse coração duro, descreve aquele que está insensível à palavra de Deus, que rejeita o Senhor. E assim a sociedade continua vivendo com a dureza do seu coração, chamando o que é mal de bem, o que é bom de mal. Mas Deus chama o crente para outra vida. Deus te chama para outra vida. 1 Tessalonicenses 4:7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação, que é o tema da nossa igreja neste ano. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. O Faraó não estava rejeitando Moisés e Arão, estava rejeitando a Deus. O ímpio não rejeita você quando prega para ele rejeita ao Senhor. Concluindo, queridos irmãos, apesar de todas as evidências da palavra de Deus, da vinda de Cristo Jesus, de tudo que tem escrito e claro a respeito disso, o ímpio vai te pedir mais sinais, vai nos pedir mais sinais. Ele vai imitar as coisas de Deus de forma distorcida para justificar as suas falhas. Ele vai rejeitar de vez que o Senhor é Deus e rejeitar a sua palavra. E nós? Como viveremos diante dessa situação? Em primeiro lugar, viveremos, ao contrário, aprendendo com os sinais dados pelo Senhor. Aprendendo com a palavra de Deus. Aprendendo com o nascimento, a morte e ressurreição de Cristo aqui nessa terra. Apesar de todos os milagres que Cristo fez, o mais importante é o milagre da transformação do coração. Esse coração que do Faraó está duro, só pode ser transformado pelo Senhor em nossa vida. Nós também faríamos assim, se não fosse o Espírito Santo em nós. Nós também não acreditaríamos na palavra de Deus,
se não tivéssemos essa transformação de vida. Devemos então aprender com os sinais dados pelo Senhor. Sem o Senhor, nós continuaríamos na dureza do nosso coração. Não deixemos isso, meus irmãos, acontecer, ficando distante do Senhor, ficando distante de Deus. Quanto mais a gente fica distante, mais a gente vai acostumando a ficar e o nosso coração vai se endurecendo. Mas quanto mais a gente se aproxima, mais fica aquecido o nosso coração e nós louvamos e adoramos juntos ao Senhor nosso Deus. Creiamos na palavra de Deus. Creiamos que o nosso coração vai ser mudado totalmente até o dia que Ele vai nos levar. Louvado seja Deus. Como viveremos, meus irmãos? Em segundo lugar, viveremos imitando a Cristo, não os sinais apenas de Cristo, imitando a Cristo, para a glória dEle. Não uma imitação que vai servir para justificar os nossos erros, mas sincera, querendo ser parecidos com o Senhor, sendo transformados dia a dia nesse caminho de santificação. Nós lemos aqui o texto da liturgia, 2 Timóteo 3, 8 e 9, e diz assim: e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos contra a fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Então a gente vê no Novo Testamento até o nome de dois deles, Janes e Jambres. Pode ser que tinham mais alguns magos ali. O fato é que eles continuaram justificando e com o coração duro, porém eles imitaram só os sinais do Senhor, porém nós queremos imitar Jesus. Como Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Os que resistem à palavra de Deus e a trocam por seus enganos, eles serão desvendados na sua mentira, como diz aqui Paulo, mas os que imitam a Cristo para a obediência e para a glória de Deus serão recompensados no final. Louvado seja Deus. Assim, procuremos então viver como Jesus, buscando a vontade do Pai, e Ele fazia isso. O meu trabalho aqui, a minha comida é fazer a vontade do Pai, que nós busquemos a vontade do Pai. Terceiro lugar, meus irmãos, como viveremos? Viveremos aceitando a palavra de Deus, o que Ele diz. Os mandamentos do Senhor são para que cumpramos à risca. Não devemos forçar as Escrituras para fazer a nossa vontade. Não devemos tentar uma interpretação forçada, diferente, louca, só para que se cumpra aquilo que está no nosso coração. Não. Faremos uma interpretação correta, sincera da palavra de Deus. Aceitaremos os mandamentos do Senhor. Aceitaremos os 66 livros, toda a palavra de Deus. Aceitaremos que Cristo se entregou por nós e que nós não merecemos. Nós não temos o poder de sermos salvos, mas o Senhor Jesus faz isso por nós. Ele pode nos levar. Humildemente nos colocamos na presença dEle, para que Ele nos liberte da escravidão deste mundo, e para que Ele nos leve até a terra prometida. Nós veremos aqui a saída, Êxodo, a saída, nós veremos até o final. Faremos isso em nossa vida. Vamos com o Senhor, adorando a Ele durante a caminhada no deserto, sabendo que Ele está conosco até o final. E eu queria terminar com esse versículo, esses dois versículos de 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se você tem a cabeça dura, ou se tem um coração duro, é noite de entregar ao Senhor completamente, para que Ele faça uma obra maravilhosa em seu coração, e Ele se aproxime do Senhor dia após dia. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?